Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e nessa data trouxemos o estudo que foi feito no grupo do WhatsApp pelo pastor Luiz e o estudo se chama Como nos Dias de Noé. Amém? Então, fiquem com o estudo. Graça e paz do nosso amado Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Nós estamos aí marcando a presença de 3 irmãos, a irmã Duda, a irmã Leide e o pastor Glauber. E os demais vão chegar nesses momentos à frente. E glórias a Jesus. Irmãos, eu passei um dia hoje bastante aqui tumultuado, né? Tivemos aqui a casa cheia durante o dia, mas enfim, pudemos também falar algo, né, do Senhor Jesus, orarmos e glórias a Jesus. Estamos com o nosso coração alegre porque o Senhor Jesus tem trabalhado no nosso meio. E eu não tenho dúvida, irmãos, que a palavra que nós vamos trazer hoje, que o Senhor Deus nos deu, o seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, vai alegrar muito o seu coração, porque eu tenho vivido dias que nós temos colocado a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. E nesta semana, irmão, nós fizemos alguns contatos importantes e estivemos aqui com a presidente do Conselho de Pastores aqui de Joanópolis. Vamos ter uma oportunidade para estar ministrando, né, com a saída do livro Desmentindo Enoque. Vamos estar tendo essa oportunidade para falarmos a palavra do Senhor Jesus e ele tem sido maravilhoso. Mas também tive outros contatos, irmãos, aonde nós percebemos que as pessoas estão perdendo a esperança da vinda do Senhor Jesus. Eu estive com um irmão e ele me disse que não acredita na vinda do Senhor Jesus, que o povo diz que vai para o céu, mas ele não acredita. E um irmão muito antigo, ele é um evangelista de uma igreja, e aí ele citou para mim a Nova Jerusalém, que era uma coisa mais consciente, e eu pude ministrar para ele a palavra, mas com muita tristeza. Mas eu e você, meus irmãos, que estamos sendo tratados como discípulos, nós estamos firmes e vamos continuar aprendendo a palavra. O Senhor Jesus tem ministrado para nós passamos para os irmãos. Ontem ouvimos hoje, né, o estudo da irmã Ruth falando sobre o Espírito Santo. Nós também falamos a semana passada sobre o Espírito Santo, o pastor Glauber, a Cibele ontem fez uma live. E glórias a Jesus, né? Nós estamos atentos à voz do Senhor Jesus. E eu quero dar a oportunidade para a irmã Leide estar orando. Quero ouvir a voz da minha amada irmã Leide, lá em Nova Lima, para que ela possa estar intercedendo a Deus por essa noite, palavra. E assim que ela terminar a oração, nós voltamos estar trazendo para os irmãos uma palavra preciosa que veio do céu para nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Boa noite para todos. Então nós vamos orar. Pai querido e amado Deus, nós te agradecemos pela tua graça, por ela ter nos alcançado. Eu te agradeço, Senhor Jesus Cristo, por esse dia, pelo Senhor ter nos guardado, por ter nos livrado do mal. Te agradeço
por todos os irmãos que estão presentes aqui no grupo Líderes para Cristo Jesus. E peço também, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe o pastor Luiz, que ele possa cada vez mais estar nos mostrando a verdade, né? Nos mostrando sobre a palavra, e essa verdade vem diretamente do céu. Eu te peço também, Senhor Jesus Cristo, para que abençoe todos os familiares, né, dos irmãos aqui do grupo. E obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais uma oportunidade de estar com todos os irmãos aqui, para poder falar da tua verdade, né? Que esse tempo que a gente tem aqui para, né, nesse domingo, que nós tiramos esse tempinho para falar sobre a tua palavra, para sentir a tua presença. Espírito Santo esteja à vontade em nosso meio, e que o Senhor cada vez mais use o pastor Luiz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Jesus. Eu fico muito feliz em ouvir a voz dos nossos irmãos, né? Quando oram, quando pedem a bênção. E agora ouvindo aí a voz da nossa irmã Leide, alegra muito o nosso coração. E eu tenho certeza que todos os irmãos, né? Têm saudade um dos outros, pelo fato de nós não podermos estar muito próximo, né? Muito perto. Mas glórias a Jesus, né? Glórias a Jesus. Tudo é motivo de alegria para nós, desejo de estar fazendo a obra do Senhor Jesus. E meus irmãos, hoje nós vamos estar trazendo uma palavra para os irmãos que ela poderia ter 2 títulos, né? Um deles seria: a Escritura não pode ser anulada. E o outro título seria: assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Então, se você juntar esses 2 títulos, que aqui na Bíblia eles estão um pouco separados, mas você vai entender a palavra que vamos estar trazendo hoje. E eu já diria para os meus irmãos, para minhas irmãs, com alegria, né? Tem chegado aí a irmã Claudineia, o Rubens, o meu filho, que esteve aqui em casa hoje, a Vilma, a Cibele, a irmã Ruth. Acabou de chegar o irmão Vantuir, esse amado irmão evangelista do Senhor Jesus. E glórias a Jesus por cada um que está conosco. Mas, irmãos, eu vou dizer novamente para que você entenda. O meu coração se alegra somente de ler esse título. A Escritura não pode ser anulada. Que texto maravilhoso, meus irmãos, que algo tão tremendo, dos quais, se nós somente viermos a meditar nesse texto tão maravilhoso, já seria o suficiente, mas nós temos algo muito profundo para estar falando para os irmãos. E quem disse esse texto, irmãos, quem falou essa palavra, foi o Senhor Jesus. As Escrituras não podem ser anuladas. E eu diria para os irmãos que isso conforta, isso traz uma segurança para nós, e nós podemos então olhar para as Escrituras e ter a garantia que ela não pode ser anulada. E o que mais nós temos dito para os irmãos nesses dias
é que a palavra tem sido anulada, mudada, adulterada, prostituída. Mas nós, como discípulos, estamos de ouvidos abertos, estamos pedindo para o Senhor Jesus que temos o desejo da sua palavra, e esse ano, quando nós começamos lá pelo Monte da Transfiguração, já estamos caminhando para o final do ano e só tem vindo para nós palavras de conhecimento, de graça, de virtude, de amor. E hoje nós vamos estar falando: a Escritura não pode ser anulada. E eu perguntaria aos irmãos, sabem onde está escrito essa pequena frase? Ela faz parte de um versículo. Como eu disse, foi o Senhor Jesus que falou sobre ele. E Jesus estava falando de algo, Jesus estava tratando de algo com os seus discípulos. E ele diz: as Escrituras não podem ser anuladas. Esse texto está no livro de João, no capítulo 10. Ele está no versículo 35, mas nós vamos estar ministrando o versículo 34 e o 35, João 10. Muito bem, meus amados irmãos, então cada um que vai chegando aqui vai alegrando o nosso coração, vai deixando nós assim mais avivados, né? Olha aí, acabou de chegar mais uma discípula, duas, né? A irmã Ludmila, que tem estado bastante atenta à palavra do Senhor Jesus, e também acabou de chegar a irmã Cacilda, que tem também estado conosco, tem aprendido a palavra do Senhor Jesus juntamente conosco, e nós ficamos muito felizes. Irmãos, livro de João, capítulo 10, versículo 34, Jesus está falando lá com os seus discípulos, com a multidão, e diz assim, então: respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois, versículo 35, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Tem algo muito maravilhoso nessa mensagem, tem algo de Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, do seu Espírito Santo, que falou conosco nesses dias fortemente. E eu quero dizer para os irmãos, explicar esses dois versículos com bastante exatidão, pois é uma palavra que o próprio Senhor Jesus está falando. E vou dizer de novo, nós como discípulos temos que estar de ouvidos abertos. Então diz assim: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Então, irmão, Jesus está falando da lei de Moisés, e ele diz, na vossa lei, ele diz assim, olha, lá na vossa lei não está escrito, sois deuses? E eu lembro os irmãos que em seguida ele diz, e a palavra e a Escritura não pode ser anulada. Chegou também o irmão Patrick, glórias a Jesus. Estamos aí chegando a um número excelente de discípulos, de pessoas que querem ouvir a palavra do Senhor Jesus. Então, irmãos, veja bem, Jesus fala da lei, ele diz que a lei é daquele povo, é do povo que ele estava ali falando para ele,
E ele disse, mas lá não está escrito, sois deuses? Aí no versículo 35 ele diz, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e aqui, meus irmãos, Jesus está falando de homens e mulheres, pessoas, humanos, que na verdade não são deuses. E Jesus está retrucando, ele está falando, e ele mostra para eles, ele diz então, olha, lá na vossa lei, não está lá escrito, a lei não diz para vocês, sois deuses. E ele diz, mas se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, irmãos, eu posso afirmar para você com todas as letras que a palavra de Deus não foi dirigida para os deuses. Foi dirigido para homens e para mulheres, ou seja, para mim e para você. A salvação não é para os deuses, é para os homens. Porque a nossa Bíblia diz que os deuses lá, os anjos, caíram. E nós sabemos da história lá, nós temos aprendido, foram se deitar com as mulheres, fizeram nelas filhos. E depois vieram aí os gigantes, os homens de guerra. Então o Senhor Jesus está dizendo para nós, a palavra não pode ser anulada. Muito bem, meus amados irmãos, glórias a Jesus por todas as vidas aí dos irmãozinhos que estão chegando. Então, meus amados, nós vamos insistir um pouco nesse texto, né, que nós colocamos nessa mensagem, as escrituras não podem ser anuladas, porque os irmãos sabem que nós dificilmente retornamos com o estudo que damos aqui, né? Damos aquele estudo, ele fica dado mesmo, e nunca mais nós esquecemos daquela palavra que foi falada, enfim. E essa de hoje, nós vimos aqui que no livro de João, no capítulo 10, no versículo 34, Jesus diz, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses, pois a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Então, irmãos, aquilo que está escrito, e não pode ser anulado. Muito bem, mas eu tenho aqui uma Bíblia judaica. E como Jesus está falando de lei, como Jesus está falando de antiga aliança, nós precisamos olhar para as Bíblias judaicas, porque eles com certeza vão estar falando para nós algo com maior propriedade, porque a antiga aliança foi escrita do judeu para o judeu, ou seja, é a história do judeu contada para o judeu. Então nós sabemos que a lei de Moisés, lá na antiga aliança, ela foi dada para os judeus. E aí então, irmãos, eu tenho aqui a Bíblia, a BJC, Bíblia Judaica Completa, e eu vou ler os 2 versículos que acabei de ler na nossa Bíblia, nas nossas traduções, da forma que nós lemos, é a forma que está escrito. E eu vou ler agora na BJC, que diz assim: E Yeshua lhe respondeu, eles chamam Jesus de Yeshua, né? E Yeshua lhes respondeu, não está escrito na vossa Torá? Vocês são Elohims. Se ele chamou deuses, a quem veio a palavra Elohim, e o Taná não pode ser anulado. Glória a Jesus. Chegou o irmão Marcos, nosso irmão amado. A Duda já estava por aí, sua filha. Agora o amado irmão Marcos, como discípulo, com certeza, com a irmã Ana, né, que estão sempre juntos, esse casal amado, e glórias a Jesus.
Se a irmã Ana estiver aí, pede para ela dar também um amém aí, um graça e paz. Amamos a vida dela. Então, meus irmãos, vamos agora entender o que é que está escrito na Bíblia judaica, na Torá. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse não pode ser mudado. Irmãos, isso caberia muito bem hoje para uma pregação para os teólogos. Nós estamos sendo preparados, viu, irmãos? Estamos sendo preparados aí por Jesus para estar falando aí para gente grande. Deus vai nos dar essa oportunidade aí com a saída desse livro que já está sendo editado. Já recebemos algumas notícias deles e a parte da editoração já na quarta-feira fica pronta e aí vai para a gráfica e nós vamos ter oportunidade de pregar aí para os teólogos. Então, meus irmãos, Jesus disse, a Escritura não pode ser anulada, mas ele diz, né, na nossa tradução ele diz, na vossa lei está escrito, sois deuses. E nós lemos aqui na Bíblia judaica e diz, na vossa Torá, não está escrito lá, vocês são Elohim? Então, meus irmãos, eu quero, inclusive eu vou colocar a foto agora, da forma que está escrito nessa Bíblia judaica, porque alguém pode pensar assim, esse pastor está inventando. Mas, irmãos, o que eu quero já deixar definitivamente você de alerta é que a palavra deuses, ela é uma palavra em português tirado da palavra Elohim. Então, eu quero com isso provar para os irmãos que a Bíblia judaica, quando a nossa fala deuses, lá eles falam Elohim. Vamos a outro áudio, eu vou pôr a foto Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos começar a entender a Bíblia. Isso aí para os irmãos verem, né, o mesmo capítulo de João 10, versículo 34 e 35, na nossa Bíblia, ela diz que Jesus falou a palavra sois deuses, e na Bíblia judaica diz sois Elohim. Então, irmãos, o que é que na verdade Jesus estava dizendo? Jesus, irmãos, estava dizendo assim, olha, a palavra de Deus, ela é dirigida aos homens, aos humanos, mas vocês, pela lei de Moisés, vocês são classificados como deuses, como Elohims. E isso é muito grave, porque a humanidade naquela época, eles olhavam para a lei e eles tinham a impressão de ser deuses. E Jesus, quando diz isso, eu estou arrepiado, mas Jesus, quando diz isto, ele está fazendo um questionamento, e ele diz, vocês não aceitam a palavra de Deus, porque vocês são deuses, segundo a lei de Moisés. Então, irmãos, agora nós precisamos começar a entender por que é que o Senhor Jesus teve que vir a esta terra e teve que mudar toda uma situação da humanidade, porque eles, pela lei de Moisés, se tornaram deuses. E o Senhor Jesus diz assim, se a lei disse que vocês são Elohims, vocês são Elohims e pronto, acabou. Não tem como mudar isto, porque está escrito na palavra. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está dizendo hoje para nós, eu estou revelando para vocês, porque vocês são meus discípulos. E assim como Jesus ensinava naquela época os seus discípulos, e eu tenho certeza que quando ele falou essa palavra, os seus discípulos estavam ao redor dele, e ele disse, não está escrito na vossa lei?
Eu disse, sois Deus, a lei diz para o judeu, você é um Deus. E Jesus está falando isso. E ele disse, pois se a lei chamou deuses ou Elohims, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ao homem, ao ser humano, então agora vocês precisam entender que de fato e verdade a lei de Moisés os tornou deuses. Porque está escrito, e você não pode cancelar isso. E por isso eu disse para os irmãos, o meu coração se enche de alegria hoje quando eu deparo com um texto como este, aonde o Senhor Jesus diz, está escrito, está, então vai procurar saber o que está dizendo, porque a Escritura não pode ser anulada. E agora, meus irmãos, nós vamos de novo caminhar para Mateus capítulo 24, que tem entrado em todas as nossas palavras que o Senhor Jesus tem dado, em todos os ensinamentos. Jesus tem nos levado para Mateus capítulo 24, com versículos diferentes, com palavras diferentes, mas o Senhor Jesus está te chamando para uma realidade da volta do Senhor Jesus. E Mateus 24, o Senhor Jesus está sendo preparado para ir para a cruz e ele está falando do final dos tempos. Então nós vamos para Mateus capítulo 24, do versículo 35 ao Glórias 37. A Jesus. Então, meus irmãos, como nós já falamos para os irmãos que a Bíblia, ela não era para ter capítulos e versículos e chamadinhas de texto, né? Nada disso era para ter, para não haver confusão do jeito que está havendo hoje. Então, nós vamos ler o versículo 35, que ele está num outro tópico, digamos assim, né? Ele foi dividido. Vamos ler o 36 e o 37. Mas eu já vou de novo lembrar aos irmãos que você hoje precisa ser consciente de que Jesus falou. As Escrituras não podem ser anuladas. E aí, então, em Mateus 24 e 35, Jesus também falando com os seus discípulos, assim como ele fala hoje, e ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas os irmãos podem conferir aí na sua Bíblia que a palavra está céu. O céu e a terra passarão? Como assim? Como pode o céu passar? Era para estar escrito aqui da forma o seguinte: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E aqui eles estão anulando a palavra do Senhor Jesus, porque tiram a palavra céus e colocam a palavra céu. E como eu já tenho ensinado para os irmãos, a palavra céus é expansão. Então o que é que vai passar? Vai passar as estrelas que vão cair dos céus, o sol que se apagará, a lua que será transformada em sangue. Então é céus a palavra. E os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, irmãos, nós vamos atentar aqui para o fato de que o que está para acontecer, que é a vinda do Senhor Jesus, diz que nem os anjos dos céus e nem o Filho sabe a hora. Mas os pregadores estão por aí apostando que só falta isso, só falta aquilo, e estão colocando a vinda do Senhor Jesus numa condicional, né? Olha, se não acontecer isso, então você não precisa esperar o Senhor Jesus, porque ainda tem isso para acontecer, tem aquilo para acontecer. E eu
irmãos, hoje quando eu abro um vídeo, quando eu ouço alguém pregando, ontem eu estava dizendo para minha filha, para a Cibele, para um tio dela, o Jadson, eu estava dizendo que as coisas estão tomando um rumo muito estranho, as pessoas estão ficando decepcionadas com a vinda de Jesus, porque por causa que eles foram mudando a Bíblia, mudando a tal forma que hoje nós ficamos longe das verdades, mas o Senhor Jesus hoje, Ele quer falar conosco e dizer assim: as escrituras não podem ser anuladas, não podem ser mudadas, não podem ser trucidadas. E aí, então, a irmã Duda colocou aqui para nós, olha lá, olha, como está escrito lá, o céu e a terra passarão. Mas como pode, meu Deus? Como pode alguém achar que o céu vai passar, ou vai acabar, ou vai ser destruído? Ele não vai passar. E aí, meus irmãos, nós vamos para o versículo 37 de Mateus 24. Glórias a Jesus. Eu percebo que eu estou falando para discípulos. E isso me alegra muito, porque o mês de setembro inteiro, o Senhor Jesus, a cada final de semana, o Senhor Jesus nos deu um mistério revelado para discípulos. E aí, irmãos, a palavra, Mateus 24, versículo 37, mas eu vou ler do 35, né? Da forma que deveria estar escrito. Até o 37, para os irmãos entenderem, diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, esta não hão de passar. Por isso que Jesus garante que, quando está escrito, não pode ser anulada. Versículo 36 diz assim: porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Versículo 37 agora: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E eu posso dizer para os irmãos que agora que vai iniciar a nossa mensagem, aquilo que o Senhor Jesus colocou no nosso coração, por isso eu disse para os irmãos, essa mensagem poderia ter 2 títulos. O primeiro deles, a Escritura não pode ser anulada. E o segundo título, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, nós temos que partir aqui do princípio de que toda vez que se pregavam para nós essa mensagem, diziam aquilo que está no versículo 39, né, 38, 39... Por quê? Porque dizem, olha, irmãos, o povo lá, quando estava Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. E aí eles passam a dizer que hoje está acontecendo a mesma coisa, e é verdade. Mas, quando o Senhor Jesus diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem, ou na vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, eu vou dizer para você que Jesus aqui falava muito mais coisas, tem muito mais mistérios, segredos, guardado lá no dilúvio para os nossos dias, porque senão o Senhor Jesus não teria dito: as escrituras não podem ser anuladas. E nós vamos ver então o que é que está escrito lá na época de Noé. E aí, meus irmãos, eu já posso dizer para você uma coisa bastante interessante que eu achei por lá, é que o dilúvio, né, ele acontece a partir de Gênesis capítulo 6, capítulo 7,
E no capítulo 8 já termina o dilúvio, né? A arca para lá sobre o monte. E de fato e verdade, nós precisamos examinar o que aconteceu lá. Mas, pastor, nós temos somente 3 capítulos falando da arca lá de Noé, do acontecimento. E nós vamos descobrir coisas importantes lá. Eu digo, vai. Nós vamos descobrir algo muito importante, porque Jesus disse: as escrituras não podem ser anuladas. E o que está escrito lá sobre a arca, ou sobre Noé, ou sobre o dilúvio, é algo interessante, porque Jesus disse: assim como aconteceu nos dias de Noé, acontecerá também nos dias do Filho do Homem, ou da vinda, né, do Filho do Homem. Vamos para outro áudio, que eu sei que os irmãos estão aí do outro lado ansiosos para que o pastor Luiz solte logo esse aqui, para irmos para outro mais à frente. Bem, meus amados irmãos, então eu preciso agora fazer você lembrar de um estudo que nós demos, está aí para trás, mas você vai lembrar bem, quando nós falamos que nós estávamos passando do 5º período que já viveu esse mundo para o 6º. Né? Porque o 5º período, né, aquilo que a teologia chama de dispensação, né? O irmão Patrick aí está mostrando aí uma Bíblia escrita, olha lá, em 1681, e os irmãos estão participando, né? O pastor Glauber disse assim: eles ficam rifando a vinda do Senhor Jesus. É verdade, poderão ser pegos de surpresa. Por quê? Porque eles querem que ainda demore mais. E outros querem a Nova Jerusalém porque querem ouro e prata. E cada um vai contando a sua história. E nós, irmãos, como discípulos, precisamos estar com nossos ouvidos abertos. Então, irmãos, você vai lembrar e você vai até colocar aí um amém, porque o pastor Luiz, em meio a um estudo, ele disse: olha, irmãos, nós estamos passando do 5º período para o 6º, é onde o 5º período, né, que a Bíblia chama de mundos, e a teologia chama de dispensação, para provar que Deus usou de uma dispensação para Noé, de uma dispensação para Adão, de uma dispensação para a lei, de uma dispensação para os profetas e de outra dispensação para a graça. E eu digo para os irmãos, Deus o Pai só mandou a esta terra uma única dispensação. Quando nós falamos sobre isso, a única dispensação de Deus o Pai para esta terra, para os seres humanos, ela vem por intermédio do Senhor Jesus. A única ação que Deus o Pai fez para com a humanidade, ela está ligada à pessoa do Senhor Jesus. E hoje você vai entender porque a lei fez dos homens deuses, Elohims. E agora então vem Jesus e diz: olha, está escrito lá na vossa lei, sois deuses, e vocês não podem tirar isso, vocês não podem apagar isso. E a teologia tem feito de tudo para apagar, para arriscar, para tirar este pormenor de que lá eram para as pessoas estarem como seres humanos recebendo a palavra de Deus o Pai, mas a lei os fez deuses, Elohims. Então, meus amados, nós temos lá, para os irmãos que não ouviram esse estudo, nós temos lá o primeiro período que foi antes do Éden. Antes do Éden nós temos um período, o segundo período vai do Éden até Adão e Eva, né? Ou seja, o terceiro período fala de Noé, o quarto período fala da lei e os profetas, o quinto período, Jesus e a graça,
E o sexto período nós estamos passando agora, que é a vinda do Senhor Jesus. Ele é um período bastante curto, para depois a humanidade, não nós, a humanidade entrar no sétimo período. E eu disse para os irmãos que isto tudo estava vinculado lá aos 7 dias da criação. 7 dias da criação do mundo, do ser humano. Então, irmãos, esses 7 períodos, ele está contido lá no início, em Gênesis. 7 períodos, dos quais nós estamos vivendo um daqueles períodos, que é a passagem, né, do período da graça do Senhor Jesus para a sua vinda, para o sexto período. E depois do sexto período, irmãos, vem o sétimo período, que nós falamos que lá na antiga aliança, lá os Elohims, eles descansam. Ou seja, não há o sétimo período para eles, porque lá na formação desse mundo, que será destruído, né, com céus, com Elohims, e com todas essas coisas que nós estamos aprendendo por aqui, o sétimo dia lá, né, que tem o primeiro dia, o segundo dia, reflete como o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, o quarto período, e assim por diante. Então, meus amados irmãos, eu volto a dizer, nós estamos passando do quinto período, que é o período da graça. Estamos passando do quinto para o sexto, que é a volta do Senhor Jesus. Vamos, meus amados irmãos, eu disse para os irmãos que vocês hoje iam sair daqui com o coração, né, da onde vocês estão, com o coração muito alegre, e o irmão Marcos já antecipou. Estamos todos aqui, pastor, família toda, muito feliz por essa passagem de João, capítulo 10, versículo 35, irmão Marcos, é porque você e a tua família são discípulos do Senhor Jesus. E só quem pode ouvir essa palavra, e só quem pode entender, é aquele que tem colocado o seu coração como discípulo. E olha, irmão, nessa manhã o Senhor Jesus falava comigo sobre o discípulo Pedro. Eu não era para fazer parte do estudo, mas eu preciso falar para os irmãos. O discípulo Pedro, meus irmãos, ele era muito aplicado à palavra, ou vou dizer melhor, à espada. E Jesus mostra que Pedro, quando Jesus está para ser preso, Pedro arranca da sua bainha, da sua espada, da bainha, e ele corta a orelha de um soldado. Irmãos, eu vou dizer para você o que foi que o Espírito Santo falou nesta manhã no meu coração. Você já imaginou o apóstolo Pedro cortando a orelha de um soldado sem tocar na cabeça dele? Apenas cortou a orelha. Como esse homem sabia manejar a espada? E hoje, o Senhor Jesus está esperando de nós que possamos ser um Pedro, manejando a sua palavra, que é a espada. Grave isso no teu coração. E Pedro, irmãos, não era a pessoa mais perfeita entre os discípulos. Pedro era um homem boca dura. Pedro era um homem que fez muitas coisas boas, como disse o pastor Glauber um dia em um estudo, eu não posso me esquecer. Mas Pedro também era muito afiado na espada. Ou seja, então, irmãos, Jesus vê você como um discípulo
também afiado na palavra, ainda que você possa achar que você tem defeitos, ainda que você pode achar, mas pastor, eu não tenho condições, mas eu vou dizer uma coisa para você, o desejo de ser discípulo que está aí no teu coração, faz você perfeito para o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o que estava faltando para nós era exatamente o desejo de sermos discípulo, porque o discípulo maneja bem a palavra de Deus como espada. Então, glórias a Jesus por isso. Muito bem, então, em Mateus 24 e 37, Jesus deixa escrito: e como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda de Cristo. E agora, então, nós precisamos ir dar uma olhada lá nos dias de Noé e podemos aplicar nos nossos dias. Por quê? Porque Jesus disse: as Escrituras não podem ser anuladas. Glórias a Jesus por isso. Vamos a outro áudio e nós estaremos voltando aí já lá para o livro de Gênesis e vendo o que o Senhor Jesus quer falar conosco. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, como eu disse para você, para vocês, todos aí abençoados do Senhor Jesus, eu disse que a história de Noé, ela começa no capítulo 6 de Gênesis, depois da dita lá história, né, daqueles homens que viveram lá 900 anos, 800, né, que envolve lá também Enoque, e nós estudamos um pouco essa palavra para poder escrever o livro, né, Desmentindo Enoque, e aí começaram-se as revelações tremendas. Por quê? No capítulo 5, fala desses homens que viveram 900, 912, 905, 910, 890, e os irmãos vão lembrar desse estudo que nós demos por aqui. E no capítulo 6, quando vai falar do dilúvio, esse capítulo ele começa primeiro falando dos Elohims, dos deuses, dos anjos, que desceram, deixaram a sua habitação e vieram morar na terra. E a história de Enoque, o livro de Enoque, ele conta muito bem essas coisas, né? Mas o livro de Enoque foi tirado da Bíblia. E Jesus disse que as palavras não podem ser mudadas, a escritura não pode ser mudada, mas arrancaram o livro de Enoque da Bíblia. Mas quem sabe, né, Enoque falou a verdade, uma verdade que nós precisaríamos saber, mas foi tirado das escrituras, porque fala exatamente dos Elohims. E eu mostrei para os irmãos que a palavra deuses na nossa Bíblia é a palavra Elohim na Bíblia judaica. E aí então, em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que os Elohims desceram lá, deixaram as suas moradas, vieram, se deitaram com as mulheres, fizeram nelas filhos. E aí o que aconteceu? A humanidade viveu um caos total, porque tinham pessoas aparentemente como homem, mas tinha a estatura de um gigante, 5 metros, 8 metros, 10 metros de altura, e eles então trouxeram para essa terra um transtorno muito grande, como nós já falamos, não vamos nos aplicar nisso, e os irmãos estão dando glórias a Deus, glórias a Jesus. E aí, meus irmãos, então, nasce a história dos Elohims, dos quais Noé estava misturado. Por quê? Porque
essa história dos anjos terem descido e terem se misturado com as mulheres, terem deitado com as mulheres, também é uma palavra que não pode ser anulada. Ela não pode ser tirada. E aí, então, a Bíblia diz que no tempo de Jared, que era o pai de Enoque, foi quando aconteceu essas coisas, dos anjos descerem, olharam lá as filhas dos homens, acharam elas bonitas, se deitaram com elas e começaram a fazer aí filhos que nem eram homens e nem eram anjos. E a Bíblia chama esse povo de Elohims, deuses. Por quê? Porque eles não aceitavam mais a palavra de Deus, porque eles eram deuses, eram Elohims, e a palavra que era para ser para homens, para pessoas, para seres humanos, não serviam para os deuses, para os Elohims. Só você, meu irmão, minha irmã, como um discípulo, pode entender essa palavra. E ninguém mais na face da terra. Porque nós estamos falando sobre essas coisas já há alguns tempos. E agora, então, está ficando claro por que o Senhor Jesus disse: a vossa lei diz que vocês são deuses, que vocês são Elohims, mas se a palavra que era para ser dirigida para os homens agora não serve mais porque vocês são deuses e vocês não aceitam. Então, o livro de Gênesis, capítulo 6, começa falando dos anjos, para depois falar de Noé, do dilúvio. O porquê do dilúvio? Olha, o dilúvio, eu disse para os irmãos, foi um mal necessário para a época. Por quê? Porque tinham homens que eram a imagem e semelhança de quem fez lá o ser humano, o homem. Imagem e semelhança. E agora então vem esse distúrbio, que o homem feito lá no Éden já não era grande coisa, porque o primeiro já abraçou com o pecado, e depois então, quando os anjos se deitam com as mulheres e mistura ser humano, homem, anjos, aí veio a verdadeira bagunça. Glórias a Jesus. Então, irmãos, abram bem a sua mente agora, abram seus ouvidos, eu peço em nome de Jesus para você entender o que o pastor Luiz vai dizer agora. A Bíblia diz que Satanás, ele foi preso. Não vamos nem colocar aqui para os irmãos quando isso aconteceu, mas ele foi preso. E como o ser humano foi feito à imagem e à semelhança dos deuses, o ser humano foi feito à imagem e semelhança dos Elohims, já nem precisava mais Satanás, o diabo, porque as pessoas passaram a ser Elohims, as pessoas passaram a ser deuses. E por isso, então, que Jesus falou, olha, assim como foi nos dias de Noé, será também os dias da vinda do Senhor Jesus. Ou seja, assim como Jesus disse, as Escrituras não podem ser anuladas, elas não podem ser anuladas, nenhuma. E aí então, meus irmãos, lá diz, se a lei chamou deuses, olha lá, se a lei chamou deuses, homens dos quais eram para receber a palavra de Deus, mas não podem receber porque são deuses. Agora nós vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Olha o que está escrito aí. Gênesis 8
e 20. Diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Meus irmãos, aqui começou, eu vou dizer a palavra clara, a farra da matança de animais, que o Senhor Jesus, ou seja, nossos irmãos lá em Hebreus diz que virou festa. A Páscoa virou uma festa. Todo ano nós falamos para os irmãos no último estudo sobre aquilo que eles tinham para a Páscoa, né? O que era santo para eles na Páscoa, para os deuses, para os Elohims, que para Jesus nada daquilo era santo, porque o santo vem para Jesus como Espírito Santo. Mas lá então nós vemos que Gênesis 8:20 diz que quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez está aqui em Gênesis 8:20. Depois você lê o texto todo e você vai ver. Noé sai da arca e ele diz, aqui o texto diz, e edificou Noé um altar ao Elohim, chamado na Bíblia de Senhor. E ele diz, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, ofereceu em holocausto ao altar. Irmãos, agora ficou fácil de você entender por que Elohim mandou Noé entrar na arca e colocar também os animais. Ou seja, Elohim matou um monte de gente, mas não matou os animais. Por que será? Porque a hora que Noé saísse da arca, precisaria de um altar aos Elohims. Porque, irmão, aí na tua Bíblia que está a palavra Senhor, na Bíblia judaica está a palavra Elohim. E agora então nós vamos entender por que é que o Senhor Jesus diz, está escrito, acabou, não pode ser anulado. E ele diz lá, se lá na lei vocês chamaram as pessoas de Elohim, e eram Elohim de fato e verdade, porque a prova está aqui. E Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé. Uhul! E agora, irmão, você pode estar perguntando, mas o que isso representa agora para os nossos dias? Porque assim como lá precisou Noé fazer um sacrifício aos deuses, o Senhor Jesus precisou ser o sacrifício vivo. Então era uma sombra para eles entenderem como que as coisas aconteciam, mas não deixa de ser sombra e não deixa de ser Elohim lá. Então agora nós vamos ver aquilo que o Senhor Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Bem, meus amados irmãos, então você vai entender por que é que Jesus diz assim, né? Assim como foi nos dias de Noé, será também os dias da vinda de Cristo. E aí, quando você vai para Gênesis capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, você vai ver a história de Noé. E Jesus então disse, assim como foi lá, será aqui. E aí, irmãos, ficou escrito para nós, no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 12, está escrito assim, eu vou ler agora numa Bíblia judaica, na Bíblia textual, diz assim, versículo 12, e viu Elohim a terra que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Irmãos, aqui em Gênesis capítulo 6, está falando para nós que
um Elohim, né, que tomava conta da terra lá, que pediu para fazer a arca. Olha, faz a arca, faz de tantos côvados, faz isso, faz aquilo. Aqui, em Gênesis capítulo 6, está escrito: e viu Elohim a terra e estava corrompida. E eu vou dizer para os irmãos, e Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será os dias do Filho do Homem, a terra está corrompida. Porque o povo está corrompido. E aqueles que se dizem cristãos estão mudando a Bíblia, e Jesus diz, a palavra não pode ser anulada. E lá em Gênesis 6:12 diz, e viu Elohim a terra e estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Versículo 3. E disse Elohim a Noé, o fim de todo homem vem diante de mim, porquanto a terra tem sido repleta de injustiça por causa deles. Eis que o destruo com a terra. E aqui estava falando dos Elohims, que tinham corrompido a terra. E Jesus disse, vai acontecer da mesma forma no final dos tempos, e eu vou dizer para você, abra bem os ouvidos, a terra hoje está cheia de Elohims, porque Elohims é aquele que não aceita a palavra de Deus, o Pai e do Senhor Jesus. E hoje nós temos muitas igrejas-templo que estão pregando a palavra dos Elohims, e esse mundo vai se acabar de novo. Porque Jesus disse, assim como foi lá, vai ser aqui. Só que agora não mais uma arca, mas agora o céu. Mas eles estão pregando que o céu passará. E já tem pessoas dizendo, mas pastor, eu estou achando que essa história... Irmãos, um evangelista de uma igreja nessa semana, na sexta-feira, disse para mim, pastor, eu estou achando que essa história de céu aí, ninguém vai para o céu. É muito mais coerente a história da Nova Jerusalém. E eu pensei dentro de mim, o sangue de Jesus tem poder. E agora, irmão, nós estamos entendendo por que o Senhor Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, vai se repetir nos dias da vinda do Filho do Homem. Então Jesus estava dizendo, olha, assim como lá precisou de uma arca, agora precisa de um céu. Por quê? Porque tem vocês que ouvem a minha palavra. Assim como Noé foi salvo lá, era uma sombra, sim, salvou Noé e a sua família. Mas agora, lá foi pela arca e hoje é pelo céu. Mas Jesus manda dizer para você que você precisa continuar amando a palavra como um discípulo. Porque somente os discípulos vão entender o que está sendo falado aqui, porque Jesus em Mateus 24, 23, 24, 25, Jesus falava muito mais com discípulos, e hoje Jesus está falando para você como discípulo, está escrito? Tá, então não despreze o que está escrito lá, por quê? Porque assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Então nós vimos aqui que assim como Elohim mandou fazer uma arca para salvar apenas a família de Noé, para que continuasse sobre a terra a humanidade, então agora Jesus está dizendo para nós, vai acontecer da mesma forma. Bem, meus amados irmãos, então capítulo 6 de Gênesis, capítulo 7, capítulo 8, que hoje nós não vamos nem entrar para o capítulo 8, né? A não ser que citamos aí um versículo, mas vai ficar para o próximo estudo, porque é muito tremendo o que está escrito aqui no 6, 7, 8. É uma... A vinda do Senhor Jesus é uma réplica daquilo que aconteceu lá. E Jesus então diz que a lei chamou de deuses, e eles queriam fazer o que eles queriam, e foi preciso o dilúvio, e foi preciso a arca. E no capítulo 6, no versículo 8, está escrito assim, ó, mas Noé achou graça ante os olhos
de Adonai Elohim. Muito bem, então, irmãos, eu estou lendo na Bíblia textual, porque aqui traz a palavra Elohim, quando na sua Bíblia traz a palavra Senhor. E aí, meus irmãos, foi aonde a Bíblia começou a ser mudada. E eu escrevo isso no livro Desmentindo Enoque, porque na nossa Bíblia aparece na Antiga Aliança a palavra Deus com letra maiúscula por 2.700 vezes, mas não era Deus, era Elohim, porque a Bíblia textual aparece, toda vez que a nossa Bíblia aparece a palavra Deus com letra maiúscula, na Bíblia textual aparece a palavra Elohim. Então, fica mais próximo daquilo que nós queremos falar, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, capítulo 6, versículo 8 diz assim: mas Noé achou graça ante os olhos de Adonai Elohim. Então Noé foi salvo com a família dele, foi mandado construir a arca, e ele foi salvo porque foi achado nele graça, mas uma graça que não tem graça nenhuma, né, irmãos? Mas glória a Jesus, deixa assim. Então, irmão, o que o Espírito Santo me manda trazer para os irmãos é que lá era uma história de sombra, por isso era Elohim, era a arca, mas o Senhor Jesus disse para nós: você pode ler lá, porque é a Escritura, está lá, está escrito. Porém, só entendam que eles foram chamados de deuses. Nós lemos isso no começo do nosso estudo, irmãos. A lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus era para ser dirigida, mas eles não queriam, porque eles eram deuses. Imagem e semelhança, né, de quem os criou. E aí Satanás foi preso, nem precisava mais de Satanás, porque a imagem e semelhança começou a dar seguimento. Mas vamos lá, para não irmos muito longe. Então, meus irmãos, eu quero que depois você leia Gênesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, para você entender o que é que está sendo falado. Aí, no capítulo 7, no versículo 1, 7:1 diz assim: e Adonai Elohim disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque a ti tenho visto justo diante da minha presença dentre essa geração. Então Jesus está dizendo para você hoje, Jesus precisa achar graça nos seus olhos para que você possa entrar na arca da salvação, que chama-se céu e não céus. Nós precisamos deixar essas coisas bem definidas, porque Jesus está pedindo para preparar um povo que entenda a sua palavra e aquilo que está escrito e não fique em confusão. Então, no capítulo 7, no versículo 1, foi dada uma ordem para Noé, e Noé acreditou, e Noé deu crédito, e conseguiu salvar a sua família. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer que você olhe para cá é para que você entenda que as mesmas coisas que aconteceram lá vão acontecer agora, nessa passagem que nós dissemos para os irmãos, do 5 para o 6, porque nessa passagem, nesse período, vai acontecer a vinda do Senhor Jesus, e assim como os homens não acreditaram na arca e no dilúvio, até mesmo os cristãos hoje estão desacreditados daquilo que a Bíblia diz, que Jesus foi preparar lugar, foi para o céu, e lá ele ia preparar lugar, ia nos levar para lá. Estou dizendo para os irmãos com toda sinceridade, nós vamos começar a encontrar todo tipo de incredulidade. Meus irmãos, eu estou dizendo para vocês, nós estamos entrando numa época, num período, aonde nós vamos encontrar
toda a incredulidade, porque primeiro eles mudaram a Bíblia, primeiro eles tiraram a palavra Elohim, colocaram a palavra Deus, tiraram a palavra céus e colocaram a palavra céu, e aí foram mudando, e hoje eles estão descrentes de que podem ir morar no céu, e muitos, até mesmo pastores, vão pregar e já estão pregando de púlpito, que não precisa você se preocupar, olha, ainda vai acontecer isso, ainda vai acontecer aquilo, olha, Jerusalém, o judeu, o israelita, é o relógio de Deus. Eu falo assim, só para você, para mim, não, estou esperando a vinda do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, então, como o Senhor Jesus falou, né, assim como foi nos dias de Noé, vai ser também nos dias da vinda do Filho do Homem. Eu peguei algumas coisas aqui, em Gênesis 6, 7 e 8, para trazer para os irmãos, mas eu não fiz um estudo a fundo. Então eu peguei alguns versículos que nós já estudamos, o assunto relacionado mais lá pelo testamento do Senhor Jesus, e estou trazendo para os irmãos para mostrar por que Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, em Gênesis capítulo 7, no versículo 6, está escrito assim: e era Noé de 600 anos, quando veio o dilúvio de águas sobre a terra. Irmãos, esse texto, Deus o Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, me fez olhar para ele, porque nós estamos agora entrando para o 6º período. Por isso que Noé tinha 600 anos, quando foi dado a ordem para ele entrar na arca. Então, meus irmãos, se você tem dúvida que o Senhor Jesus está voltando, ele está dizendo para você, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, ou da vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo em Gênesis 7, que Noé tinha 600 anos, quando foi dado a ordem para ele, entre na arca. E eu vou dizer para você, nós estamos vivendo os últimos dias, e o Senhor Jesus está dizendo hoje para você, dê uma olhadinha lá, o que aconteceu na arca de Noé, para você entender o que está acontecendo hoje. Os Elohims estão por aí, nós já vimos, e as coisas estão acontecendo, e eles estão tirando a propriedade da palavra. Por isso o Senhor Jesus disse, as Escrituras não podem ser anuladas. E eu vou precisar repetir isso até o término do nosso estudo, para que você entenda por que a palavra não pode ser anulada, porque ela se completa entre si. E aí Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé. E está aqui, Noé tinha 600 anos quando entrou para a arca. E agora nós vamos para o versículo 10, capítulo 7, versículo 10. Bem, meus amados irmãos, eu preciso fazer você lembrar de novo que essa terra passa por 7 períodos, né? Ou seja, lá na criação fala de 7 dias, e nós estamos vivendo do 5º para o 6º dia. E também o pastor Luiz já explicou para os irmãos que no 7º dia, aquilo que a teologia chama de 7 dispensação. E se você tiver alguém que você conhece que seja um teólogo, você deveria mandar esse estudo para ele. Eles chamam de dispensação de Deus. E o livro de Hebreus chama de mundos. Os mundos foram criados. Está lá em Hebreus. Hoje não vamos ver isso, porque já vimos em estudos passados.
Então, meus irmãos, nós sabemos que este mundo foi criado em 7 dias, em 6, né? E no 7º, o Senhor descansou. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 7, no versículo 10, está escrito assim: E sucedeu que aos 7 dias a água do dilúvio veio sobre a terra. Irmãos, para nós, o 7º dia é depois que o Senhor Jesus tirar a igreja daqui. A igreja do Senhor Jesus vai ser tirada, assim como Noé foi tirado do meio daquele povo, foi colocado dentro da arca para a salvação dele e da sua família. E está dizendo aqui a Bíblia que depois que eles entraram na arca, levou um tempo para que as águas começassem a fluir. E aí então está escrito que no 7º dia as águas começaram a rolar. E eu vou dizer para você, depois que o Senhor Jesus nos tirar daqui, vai vir o 7º período, o período da destruição dos Elohims, assim como foi lá na arca de Noé, e eu estou arrepiado dos pés à cabeça por precisar falar isso para vocês. E eu vou dizer, meus irmãos, não sinto receio, não sinto medo de nada, porque sei que estou baseado na verdade, porque foi Jesus quem disse: está escrito, e as escrituras não podem ser anuladas. E assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda de Cristo. Então, irmãos, o 7º dia da criação é para nós o dia da destruição de todos aqueles que não derem ouvido à voz do Senhor Jesus, que está dizendo: saiam desse lugar, se preparem para sair desse lugar, porque nós estamos passando do 5º período para o 6º, e é nele que vai acontecer a vinda do Senhor Jesus. Então, no versículo 10 está escrito: e sucedeu que aos 7 dias a água do dilúvio veio sobre a terra. E aí, meus irmãos, foi quando lá os Elohims, que foi a mistura do homem, quando os anjos se deitaram com as mulheres e vieram os Elohims, e aí então eles puderam começar a acreditar que Noé tinha pregado a verdade. Olha, entrem na arca, Elohim vai mandar aí água, chuvas, e a terra vai se encher de água. E aqui então está escrito que depois de 7 dias que Noé estava dentro da arca, as águas começaram a descer. E eu vou dizer, depois que o Senhor Jesus tirar o povo dele daqui da terra e levar para o céu, vai acontecer o 7º período. Nós vamos um pouco à frente, meus irmãos. Então, nós estamos no capítulo 7, estamos olhando aqui pela Bíblia, né? Por que o Senhor Jesus falou, olha como foi nos dias de Noé, vai ser no dia do Filho do Homem. Nós estamos aqui se deliciando com a palavra do Senhor Jesus, mandando nós darmos uma olhadinha, né, na arca lá, como aconteceu. E no capítulo 7, irmãos, no versículo 11, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, olha aí, já tinham passado lá os 7 dias, agora está no 2º mês, no dia 17º do mês, nesse mesmo dia foram rebentadas todas as fontes do abismo, e as comportas dos céus
foram arrebentadas. Irmãos, me arrepia de saber que os teólogos estão pregando isso como céu, porque a Bíblia está dizendo que as águas do dilúvio vieram do abismo, lugar de escuro, abismo, e das comportas dos céus foram abertas. Então, meus irmãos, a incredulidade daqueles que não querem ser discípulos, porque não entenderam que para os discípulos há uma coroa preparada e um trono preparado. Eles estão pregando essas coisas como Deus, estão pregando que as águas caíram do céu e colocam Deus nessa bagunça, nessa baderna. Mas Jesus está dizendo para você hoje, da forma que foi escrito, você não pode anular. Você não pode mudar, você não pode triturar, prostituir, adulterar. Então, Gênesis 7, versículo 11, está escrito que no ano 600 da vida de Noé, olha lá, apontando para o 6º período que nós estamos vivendo, porque do 1º ao 7º dia, como eu disse para os irmãos, que foi criado lá a terra, o universo, não está dizendo lá, está dizendo da criação em si, que nós hoje estamos vivendo, aí o 5º período e o 6º. Então diz lá, e no ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no dia 17º do mês, nesse mesmo dia foram rebentadas todas as fontes do abismo, ou seja, as águas do dilúvio não vieram do céu como é pregada, vieram do abismo. E as comportas dos céus foram arrebentadas. Muito bem, meus irmãos. Então, isso que nós estamos aprendendo hoje. Não existe nenhuma coincidência. Muito bem. Então, vamos lá. Noé pregou 120 sobre o dilúvio, o tempo que é chamado princípio das dores, conforme tenho pregado, começou em 1900, ou seja, desde que é anunciada a vinda de Jesus Cristo. Já são 124 anos. Amém. Glória a Jesus. Vamos continuar por aqui. Então, irmãos, nós não estamos querendo dizer que tudo que está escrito lá, não é tudo que está escrito lá que tem representação nos dias de hoje. Não tem. Mas algumas coisas tem, porque o Senhor Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Senhor Jesus. Muito bem, meus amados irmãos. Então vamos lá. Vamos lá. Gênesis capítulo 7, do versículo 17 ao versículo 24, acontece o dilúvio. E quando diz aqui, então, a palavra, e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou da terra. Olha lá. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. Está escrito na nossa Bíblia a palavra céu. Veja, irmão, como que a teologia fez e faz uma confusão terrível entre a palavra céus e a palavra céu. Então, aqui em Gênesis 7, no versículo 19,
diz que as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu, ou seria debaixo dos céus, foram cobertos. O versículo 20 diz: 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Versículo 22. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra por 50 dias. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos é que Jesus, né, que não mente, ele diz que, assim como foi nos dias de Noé, será também os dias da vinda do Senhor Jesus. E aqui os irmãos vão ler, e eu tenho certeza que ainda algumas revelações virão, porque é muito tremendo isso que nós estamos trazendo para os irmãos hoje, e como nós falamos, é uma revelação que está apenas iniciando, pois é muito prazeroso nós entendermos por que que o Senhor Jesus liga a antiga aliança com os seus dias, pois aqui falava de Elohims, e Jesus, então, quando ele diz, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias... Não, desculpa, irmãos. Assim como ele diz assim, as escrituras não podem ser anuladas, ele diz também, olha lá, João capítulo 10, versículo 34, voltando lá para nós recapitularmos somente esse assunto, porque já estamos terminando. Em João capítulo 10, quando Jesus diz assim, olha lá, não... Desculpa, irmãos, eu me perdi um pouco aqui. Não está escrito na vossa... Não, é em Mateus capítulo 24, irmãos. Mateus 24, quando Jesus diz assim, olha lá, versículo 35. E o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí ele diz, porém daquele dia e hora ninguém sabe, mas os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí ele diz, e como foi nos dias de Noé? Por que que o Senhor Jesus, então, ele liga o fato, irmãos? Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então Jesus estava dizendo para nós que nós precisamos ficar atentos. Muito bem. Mateus 24 agora. Mateus 24, para nós estarmos terminando o ensino de hoje, Mateus 24, versículo 1 e versículo 2. Muito bem, meus amados irmãos, assim como nós começamos o estudo lá, né, e falamos de Mateus 24, porque Mateus 23, 24, 25 são os capítulos onde o Senhor Jesus mais diz para os seus discípulos, né, sobre a vinda dele, né? Ele fala. Então, no capítulo 24, no versículo 1 e versículo 2, Jesus começa dizendo assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, meus irmãos, quando Jesus fala essas coisas, Jesus está apontando para o templo. E eu diria que hoje ele também está apontando para os templos. E ele diz assim, olha, vocês estão
confiando nessas coisas? Vocês estão confiando no templo, naquilo que está sendo pregado? E eu disse para os irmãos, nós estamos entrando em uma época aonde nós vamos ver absurdos, tanto dos religiosos que nós nem podemos falar, né? Onde estão dizendo que a Bíblia é a mentira, estão dizendo que o Deus o Deus da Bíblia não é o Deus verdadeiro, mas eles não sabem mostrar o caminho como nós estamos fazendo. Irmãos, é tempo de descrença, é tempo de incredulidade. E nós precisamos se firmar na palavra do Senhor Jesus. E foi ele quem disse: as Escrituras não podem ser anuladas. E também ele diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Eu quero dizer aos irmãos que termino por aqui esse estudo de hoje, e creio que virão algumas dúvidas, e nós podemos juntos estarmos estudando, porque tudo é a palavra de Deus, ainda que seja sombra, mas lá também, quando nós lemos de forma correta, está mostrando aquilo que aconteceu, que é uma sombra daquilo que estará acontecendo na vinda do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E eu vou pedir para o pastor Glauber estar orando, entregando esse estudo na mão do Senhor Jesus, que as palavras que foram faladas foram dirigidas por ele e precisa cair no coração dos irmãos, de forma que traz alegria, gozo, paz, esperança para a vinda do Senhor Jesus. E também o pastor Glauber pode terminar com as bênçãos apostólicas, e eu já digo para todos os irmãos que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, e eu termino por aqui esse estudo em nome de Jesus. Amém, pastor Luiz. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, mais uma vez, né? Vamos, então, aqui estar orando. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, Pai, por esta revelação, por esta palavra, Pai, que nós cremos que é a Tua verdade, que é a Tua graça, Pai. Obrigado, Pai querido, por tamanho amor em relação às nossas vidas. Pai querido, nos ajude a não reter essa palavra apenas dentro de nós, mas que possamos, Pai, ir contra o sistema deste mundo, contra o reino de Satanás, contra o reino das trevas, contra os filhos de Elohim. Nos ajude então a encontrar aquelas ovelhas, Pai, que ainda estão perdidas, que ainda estão com dúvidas, levando o Teu evangelho da salvação, a Tua palavra, Pai, que nós cremos que é a semente que não se corrompe. Pai querido, em nome de Jesus, transforma os nossos corações, que este estudo bíblico, Pai, além de alegrar o nosso coração, possa trazer consciência, Pai, sobre o momento importante de que é preciso permanecer na Tua palavra, Pai, permanecer como discípulos, permanecer dentro do Teu amor e da Tua graça. Por isso, Pai, nos perdoe pelos momentos de fraqueza, pelos momentos que temos nos distraído. Pai, em nome de Jesus, não permita, Pai, que Satanás venha roubar esta semente do irmão e da irmã através do tempo, Pai. Muitos estão atarefados, muitos estão colocando como prioridade, Pai, as coisas deste mundo, talvez a família, talvez o trabalho, sonhos e projetos. Talvez muitos não tenham, Pai, conseguido, Pai, caminhar como discípulo ainda, porque tem amado alguma coisa aqui na terra, alguma coisa que o prende e o impede de caminhar dentro da Tua graça. Mas, Pai, nós cremos, Pai, no Teu poder, na Tua misericórdia,
Então transforma, Pai, que esta palavra que foi pregada hoje não seja em vão, que não volte vazia, Pai, mas que possa dar fruto em cada coração, em cada irmão e irmã que ouve esta palavra, Pai. Que hoje nós possamos ter essa consciência, Pai. Nós te agradecemos por cada irmão que estiveram aqui presente. Obrigado, Pai, por guardar a vida de cada um. Pai, quero entregar também, Pai, a vida do pastor Luiz, que tem ministrado a palavra com autoridade, Pai, coisas que aparentemente são tão complexas para aqueles que estão dormindo, mas que através da obediência que o pastor Luiz tem tido, ele tem trazido para nós essa palavra que é tão edificante. Por isso, guarda ele, Pai. Guarda a sua família. Em nome de Jesus, Pai. Continue dando a ele revelação. Pai, que este trabalho com o livro, com as pessoas envolvidas, Pai, possa correr de acordo com a tua graça. Livra-nos, Pai, cada um de nós de todo mal e nos ajude, Pai, a cumprir a tua vontade como igreja aqui na terra. Não somente os nossos irmãos aqui, mas também aqueles que vão ouvir depois, Pai, aqueles que estarão participando pela internet, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o grande e o eterno amor de Deus, o Pai, que a graça, a paz e a glória de nosso Salvador Jesus Cristo, e também que a comunhão com o Espírito Santo de Deus estejam com cada irmão que ouviu esta palavra, cada irmã, com aqueles que ouvirão depois, com cada uma dos nossos familiares aqui representados, com todos os irmãos e irmãs da missão Embaixadores de Cristo e com toda a Igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos, nós dissemos juntos, amém, Jesus. Você que entendeu que essa mensagem é importante e precisa ser divulgada, deixe o seu like, faça comentários, compartilhe com outras pessoas para que o Evangelho do Reino de Deus seja levado para muitas outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.